Olá, mulher virtuosa na prática. Tudo bem com você? Aqui é Gláucia Rocha, que prazer poder compartilhar contigo um pouquinho do meu devocional diário. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 6 da manhã, um novo devocional para abençoar a sua vida, o seu dia. Hoje eu quero meditar com você no livro de Lucas, capítulo 1, a história do nascimento de João Batista. A Bíblia fala lá em Lucas 1, versículo 6. Na verdade, versículo 5 diz: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. O versículo 6 vai dizer que ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. O versículo 7, nos conta que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Quando nós lemos alguns versículos mais à frente, o 8 nos fala que Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus no templo. Ele era um sacerdote e que, quando ele estava servindo no templo, ele foi surpreendido pela visita de um anjo. E esse anjo diz para ele: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará luz a um filho, a quem você dará o nome de João. E os versículos seguintes, o anjo dá instruções sobre como criar este menino chamado João, João Batista, que nós conhecemos, aquele que preparou o caminho para o Messias, aquele que pregou a vinda do Messias, aquele que batizou milhares de pessoas no Rio Jordão, enquanto falava e preparava o coração daquelas pessoas daquela época, daquela geração, para receber o Filho de Deus. O contexto que o Senhor me fez analisar na leitura deste texto, deste devocional, é exatamente o fato de Zacarias e Isabel serem um casal improvável. Avançados em idade, ela também carregava uma esterilidade, algo que não era fácil de lidar naquela época, onde a sociedade cobrava e tratava as mulheres de acordo com a sua capacidade de gerar. O fato é que esse casal, mesmo já em idade avançada, a Bíblia não nos relata a idade que eles tinham, mas quando pensamos hoje sobre uma idade avançada, pensamos em 70, 80 anos de idade, e é uma idade onde as pessoas já não estão com a mesma disposição física, o mesmo vigor. Algumas caminham com comorbidades, como dores pelo corpo, nas juntas, enfim. Mas Zacarias era um sacerdote, mesmo em idade avançada. Se fôssemos trazer a linguagem da Bíblia para hoje, e essa história fosse escrita hoje, poderíamos dizer que Zacarias era um voluntário na casa do Senhor. Era aquele que servia, aquele que serve na casa do Senhor. E mesmo com a sua idade avançada e com algumas limitações dessa idade, Zacarias estava servindo. Servindo apesar da idade, servindo apesar de uma possível tristeza ou frustração no seu coração em não ter gerado filhos, porque a sua esposa era estéril. Eu imagino Zacarias voltando para casa do templo, do sacerdócio e de qualquer lugar e olhar para sua casa vazia e não poder ver ali filhos e netos. Olhar nos olhos da sua esposa e também ver a frustração pessoal dela pelo não exercício da maternidade. E nem mesmo a frustração de um projeto, de um sonho, um desejo pessoal paralisava Zacarias. A idade não era motivo para ele estar paralisado.
a frustração do seu plano pessoal, do seu sonho não ter se concretizado, né, já com a idade avançada que estava, e talvez ele não tivesse mesmo esperança, expectativa humana. Era improvável, era impossível que naquela altura da vida Isabel, sua mulher, concebesse. E talvez Zacarias estivesse conformado com isso. Mas nem essa frustração pessoal também não impediu Zacarias de estar no templo servindo. E há um segredo para mim e para você nesse texto, nesta história desta família. Aprove a Deus que na cronologia dele, na linha do tempo de Deus, linha do tempo essa que aonde existe um grande plano em andamento, que é o resgate que Deus fará do seu povo aqui na terra. Aprove a Deus que Zacarias e sua esposa Isabel tivessem nascido e vivessem naquele tempo e fossem pais daquele que iria preparar aquela geração para receber o Messias. E aprove também a Deus, a Deus, colocar a mim e você nesta fase da linha do tempo do plano que ele tem de resgate da humanidade. Você não nasceu no ano de 1500, eu não vivi na época dos apóstolos. Aprove a Deus que estivéssemos nós aqui, nesse tempo, nessa geração, o tempo do fim, vivendo os sinais da vinda de Jesus. E o que será que o Senhor espera de nós nesse tempo? Ele esperava que Zacarias e sua esposa, ele planejou que eles fossem pais de João Batista. E eles foram achados servindo no templo. Eles, como a palavra mesmo diz, eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, apesar da limitação da idade, apesar de frustrações pessoais. O que nós vemos é que o Senhor, é que Deus pôde contar com essa família, com esse casal, para dar prosseguimento aos seus planos, ao seu grande plano de resgate da humanidade, da sua criação. E a pergunta é: será que Deus tem podido contar comigo e com você no macro plano que ele tem de resgate da humanidade? Ou será que você está preocupada com os seus microplanos, com as suas dores, com os seus anseios, com as suas frustrações, com o seu cansaço, com as suas comorbidades no corpo e na alma? E isso tem impedido você de estar no templo servindo a Deus, entregando o seu melhor louvor? Será? Será que você tem contado historinhas para você mesma para justificar o porquê de você não estar servindo ao Senhor, ocupando o lugar para o qual você sabe que Ele te instituiu, te constituiu, na verdade, ministerialmente falando? Será que você tem dado desculpas para não exercer o seu papel de esposa, de mãe, de dona de casa? Sim, porque isso também faz parte do macro plano de Deus. Eu conheço tantas mulheres que oram há anos pelos maridos e que até hoje eles não se converteram pela falta do posicionamento delas, porque são mulheres rixosas, mulheres que não dão testemunho de Jesus. E é plano dele, sim, salvar este marido, salvar toda a nossa família. Então, a mensagem de hoje é para que você pense e repense. Será que você tem contribuído com o macro plano de Deus? Será que o Senhor tem podido contar com você? Ou você anda muito preocupada e ocupada com as suas questões pessoais, com os seus micro planos? E isso tem paralisado você, impedido você, distraído você, a ponto de não perceber que nós fazemos parte de um plano maior do Senhor e que a nossa vida aqui não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre esse grande plano, esse grande resgate que está próximo de acontecer. Há um segredo que nós precisamos aprender a nos servir.
é servindo, é estando no tabernáculo, é estando no templo, é servindo a Deus a despeito das nossas frustrações ou das nossas limitações, que o Senhor nos dará instrução, que o Senhor mudará a nossa sorte, que o Senhor vai nos revelar algo novo e grande que nós desconhecemos ainda. Isso não tem a ver com a nossa limitação, isso tem a ver com o poder dele. O Deus do impossível quer fazer o impossível na sua vida. O Deus dos improváveis vai transformar você, que talvez esteja aí sem conseguir gerar filhos, gerar projetos, gerar recursos. Eu não sei que limitações você tem vivido, mas Deus tem poder e ele quer fazer com que você se torne essa pessoa capaz de gerar. Não pelas possibilidades humanas. Isabel não tinha condições, humanamente falando, de gerar, mas isso estava no calendário e na agenda de Deus. E eles só puderam viver isso porque eram justos, irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos e estavam servindo no templo, servindo ao Senhor. Sirva ao Senhor. Viva como se Jesus voltasse amanhã. Entenda que você faz parte de um plano maior. Entenda que essa vida não diz respeito a você e seus projetos pessoais, mas diz respeito a Ele, ao Senhor da nossa vida. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelo nosso egoísmo, pelo nosso egocentrismo, pela nossa limitação, Senhor, de enxergar menos do que um palmo diante do nosso nariz. Senhor, livra-nos. Livra-nos de olhar apenas para o nosso próprio umbigo. Livra-nos, Senhor, de achar que a vida gira em torno de nós e que tudo, Pai, precisa funcionar a partir da nossa realização pessoal. Nós queremos entender, Pai, de uma vez por todas, que estamos aqui para glorificar o Teu nome, para coroar a Ti todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a viver nessa dimensão, porque entender que fazemos parte, Senhor, do Teu plano maior, do Teu plano perfeito, muda toda a nossa perspectiva de vida, todo o nosso posicionamento. Espírito Santo, traga clareza. Espírito Santo, ajude-nos a expandir a nossa consciência acerca do nosso papel, do nosso lugar no plano maior e perfeito de Deus. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode digitar um amém aqui nos comentários. Você pode deixar um like também nesse vídeo. Se fizer sentido para você, compartilhe com a sua rede de relacionamentos. Deus abençoe sua vida, viu? Sua casa, seu dia, em nome de Jesus. Nos encontramos no próximo devocional.